Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Agora sim! E aí, minha gente linda, como é que vocês estão? Tudo bem? Coisa boa! Saudade de estar aqui com vocês. Muito bem, tô com um retorno aqui, deixa eu tirar ele. Para ele não ficar nos incomodando. Deixa eu acender mais uma luz, tá escuro, né? Peraí. Deixa eu ver se ficou melhor. Agora ficou melhor. E aí? Tudo bem com vocês? Bora papear nessa segunda-feira? Bora pro nosso Manhãs de Poder? Que coisa boa. Muito bom, muito bom. Bom dia, Jane. Bom dia, Tânia. Que bom que vocês já estão por aqui. Vamos começar essa semana com tudo aquilo que a gente merece, com reflexões que nos levam além, que fazem a nossa semana ser um pouco mais leve, um pouco mais prazerosa, porque é isso que a gente merece. Bom dia, Ivone, bem-vinda também. Bora chamar mais mulherada para chegar aqui, para estar com a gente? Vamos apertar no aviãozinho e chamar mais mulheres para cá? Hoje eu tenho muitas coisas que eu quero dividir com vocês, que eu quero refletir, que eu acho que nós estamos precisando, tanto eu quanto vocês, conversarmos sobre algumas coisas bem importantes. Então, clica no aviãozinho e convida algumas mulheres que você acha que deveriam estar aqui, que podem ser beneficiadas por esse papo, que pode ser importante para elas, né? Manda um convite. Como é importante a gente convidar, né? Aquelas mulheres que podem se beneficiar desse movimento. Vai chamando, vai trazendo elas para cá. Diz assim, vem ouvir um pouquinho a Dani, mulher. Vem começar a tua segunda-feira com mais poder. Só vem. E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Que bom, que bom, que bom. Eu também estou muito bem. Que bom que a gente vai aprendendo a dançar essa dança que é a vida, não é verdade? Como é importante a gente aprender a dançar essa dança. Porque quando a gente não dança, tudo trava, não é? Fiz uma pausa bem importante. Nas próximas semanas eu vou contar mais para vocês sobre essa pausa. Eu acho que tem bastante que eu posso dividir sobre essa pausa com vocês. Mas um passo de cada vez, não é? Uma coisinha de cada vez. E eu deixei uma enquete rolar ontem no meu Instagram, porque eu tenho percebido a minha volta, percebido comigo mesmo, percebido com as minhas alunas, com as minhas clientes, o quanto é difícil a gente fazer ações de priorização, né? De se priorizar, de se escolher. Então é sobre isso que eu queria conversar na manhã de hoje. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. O Papo de Poder é um papo de toda segunda-feira de manhã, 7h30, para a gente alinhar a nossa semana pensando em ferramentas de desenvolvimento pessoal. Né? Desenvolvendo o teu armarinho de primeiros socorros da alma, para que você possa regular aquilo que não está bacana, que não está funcionando. Né? Porque a gente tem lidado diariamente com situações de medo, de ansiedade, de desânimo. Coletivamente as coisas estão muito pesadas, né? Eu até queria perguntar para vocês, como é que vocês têm sentido coletivamente a convivência com as outras pessoas? Vocês estão sentindo as pessoas mais ansiosas, mais nervosas, mais irritadas, explosivas? Como é que tá sendo isso aí do outro lado, né? Porque eu sei o que eu estou sentindo por aqui. E eu tenho percebido dois lugares. Ou as pessoas estão ansiosas e reativas, ou elas estão muito apáticas, né? É como se a gente fosse de um ponto a outro. E aí dentro disso tudo, vem sempre aquela coisa de como é que eu fico, né? Como é que eu me coloco nesse meio? Eu tô pendendo para o que está acontecendo no coletivo, ou eu tô conseguindo parar e olhar para mim, olhar para o que eu quero, olhar para onde eu vou? Porque nada acontece por acaso, né? As situações que
que tem acontecido no coletivo, elas são um convite para a gente olhar para o que importa. E aí, olha que importante o que a Arlete está falando aqui nos comentários, ó. Como é bom ver que a avaliação sobre priorização hoje, graças à caminhada contigo, mudou tanto. Sei que tenho muitas coisas para melhorar, mas eu tô no caminho. Que bom, né, Arlete? Você sabe que eu fico muito feliz e até emocionada de ouvir esse teu relato. Porque é para isso que eu tô aqui, sabe? Esse é o meu propósito, essa é a minha missão. E a minha missão começa comigo mesma, né? Com os meus processos, com os meus caminhos de cura, para que aí sim eu possa oferecer ferramentas que são consistentes para vocês. Porque eu acho que o que mais tem nos faltado é ter clareza de que ferramentas eu posso usar para me levar aonde eu quero chegar, né? E aonde eu quero chegar? Porque, ó, tem um sol bem na minha cara aqui, peraí, gente. Deixa eu ver o que eu consigo fazer para esse sol sair do meu rosto. Peraí, deixa eu me ajeitar. Não fiquem tontas. Só um pouquinho. Ó, o sol tá vindo com todo vapor. Peraí que eu vou ter que fechar a cortina, que senão a gente não vai conseguir se enxergar por aqui. Peraí. Ah, não, acho que agora ficou bom. Vamos ver se mantém. E eu tava falando, né? A minha missão é essa. Eu tô aqui para isso, para oferecer ferramentas para que vocês possam se escolher. Porque quando a gente se escolhe, tudo começa a mudar, né? Que bom, que bom. E aí é isso, né? A Ivone acabou de colocar, diante de tudo isso que está acontecendo, de todas essas influências externas, como é que eu me posiciono? Como é que eu consigo lidar com as pessoas? Porque vamos combinar uma coisa? É muito fácil a gente dizer que a gente tem autoconhecimento, que a gente faz meditação, né? Porque o básico a gente sabe. Vai dizer que você não sabe exatamente o que você tem que fazer. Você tem que dormir bem, você tem que comer coisas saudáveis, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer meditação, percebe? Tipo, essas são as coisas que eu tenho que fazer para ficar bem. Você sabe disso, não sabe? E por que você não faz? Porque é muito fácil a gente meditar no alto da montanha sozinha, né? Ai, sou só eu aqui com a minha vida, que fácil. Mas na hora que a gente começa a se relacionar, na hora que eu começo a me relacionar com as outras pessoas é que a coisa pega. Porque aí, ó, como a Tânia tá falando, as pessoas estão super estressadas, elas estão sem paciência, né? Elas estão cada vez mais reativas, é o bateu, levou, é o medo, a histeria coletiva, né? Eu sei que tem muita gente da educação que me acompanha por aqui, com tudo isso que aconteceu com relação à educação, né? Depois desse ataque de Blumenau, o quanto tá todo mundo nessa histeria coletiva do medo de ser atacado, do precisar se defender. E aí a gente fica no meio disso tudo dizendo, caramba, como é que eu lido? Como é que eu me posiciono? Percebe? E aí, meus amores, deixa eu pegar aqui minha aguinha com limão, que hoje eu tô numa aguinha com limão, bem boa. Eu coloquei, então, lá aqui no meu Instagram, uma enquete sobre esse lugar da priorização, né? E aí eu perguntei assim, numa escala de 10, né? No máximo ser 10, qual a sua dificuldade de se priorizar? Essa era a minha pergunta, né? Qual a sua dificuldade de se priorizar? E aí eu botei algumas opções bem curiosas, né? Coloquei assim, tem 11, né? Então, tipo, a minha dificuldade é master. Ou então, não, tá ali no 9, 10, 7, né? Tá na média. Não, menos que 5, eu consigo me priorizar. Né? E aí vocês percebem que só o fato de você parar e pensar sobre isso já é sair um pouquinho da roda de hamster. Você percebe? Todas as vezes que você olha ao seu entorno e você vê essa loucura coletiva, esse piloto automático, as pessoas cada vez mais estressadas, cansadas, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Pula da rodinha do hamster, tá? Anota isso em algum lugar, bota grande na sua casa e diz assim, será que eu tenho parado e pulado da rodinha do hamster? Porque se você não fizer isso, você vai entrar nesse vórtice.
do dar conta, do resultado, de qual sentido, né? Você percebe? Você percebe esse lugar? Que é a rodinha do hamster. E para quem nunca me ouviu falar sobre a rodinha do hamster, você já deve ter visto a linda gaiolinha do hamster e aquela rodinha que ele tem lá dentro, né? Para ele se exercitar. Ele vai se exercitando. O que acontece com a rodinha do hamster? O hamster não chega a lugar nenhum. Olha que curioso. E é isso que tem acontecido com a nossa sociedade, né? Existe um autor que eu gosto muito, que é um autor da educação, né? Porque para quem não sabe, eu faço mestrado em educação. Acredito demais nessa conexão, né? Entre a educação do ser, essa educação que o desenvolvimento pessoal nos traz. E tem um autor chamado Jorge La Roça, que é um espanhol, e ele fala muito sobre esse lugar do sujeito moderno, né? O quanto a gente está hiperestimulado, o quanto a gente está o tempo inteiro insatisfeito. Então assim, não tá bom, vou passando meu dedo, né? Talvez você acabou de entrar nessa live, já tem que ir para outra coisa. Só vou clicar para ver o que está acontecendo, né? É o sujeito do clica-clica. A gente clica o tempo inteiro e não está satisfeito com nada, né? Eu me vejo nesse lugar muitas vezes, principalmente quando estou cansada, quando eu não estou olhando para mim, quando eu não estou lidando, a gente fica aqui, né? E aí esse sujeito moderno, ele não tem mais experiências, ele não está pulando da rodinha do hamster, porque é um ato de coragem pular da rodinha do hamster. Opa, parou. Deixa eu olhar aqui para minha vida. Deixa eu olhar para o que eu quero. Peraí, a minha vida é muito preciosa. Percebe? E aí, opa, para onde eu vou? Para onde eu quero ir? Percebe? E aí, Heloísa, que também é minha aluna da mentoria Pé no Chão, tá dizendo, né? Eu só consegui escrever meu TCC agora, depois que eu me priorizei. Que eu me alimentei bem, me alimento bem, faço meditação e aprendo muito com você. Olha que maravilhoso esse lugar. Vamos conectar, porque o que a Elo traz, já traz um dos primeiros pontos do que eu quero falar aqui. Quando eu saio da rodinha de hamster, eu começo a me priorizar, eu começo a ter resultado. Eu começo a realizar os meus sonhos. Vocês percebem? E muitas vezes é aí que começa o problema. Já vou falar sobre isso. Mas esse movimento de eu entender que eu preciso pular da rede de hamster, da roda de hamster, né? Mas eu preciso encontrar uma estrutura, uma rede de apoio para que eu me atravesse pelo que está acontecendo na minha vida, né? Me deixe tocar e encontre sentido naquilo que eu vou fazer, né? Então a Tânia tá falando, quando eu saí desse piloto automático, eu comecei a me priorizar, graças ao autoconhecimento e essa rede de apoio linda que encontro aqui e nos meus grupos. Olha só que importante, né? Então, eu tenho que sair da roda de hamster, mas eu tenho que ter para onde ir, percebe? Porque quando a gente sai do piloto automático, a gente se sente muito sozinha. Quem aí se sente sozinha às vezes? Porque as pessoas à minha volta estão reclamando, porque as pessoas à minha volta estão se vitimizando. E aí eu começo a julgar todo mundo. Nossa, porque essa pessoa faz isso, E aí acaba sendo muito pior, porque parece que eu sou errada, né? Eu tô querendo olhar para isso diferente, mas parece que mais ninguém está. Quem que se vê nesse lugar às vezes? E aí, o que eu preciso? Eu preciso de uma rede de apoio para entender o que é sair da roda de hamster, né? E aí a Nádia tá falando que o La Roça fala da experiência como sentido. Exatamente. O que é a experiência? É a gente aprender a deixar algo nos atravessar, né? Eu deixo algo me tocar, então eu escolho. Peraí, por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo? Eu escolhi. E isso me causa algo, isso me leva em algum lugar. Sair do piloto automático é ter essa percepção de que isso me causa algo. Isso me leva a algum lugar. E eu escolhi isso. Eu priorizei isso. Percebe? E aí, gente, entrando no nosso campo da priorização, que é o nosso tema de hoje, né? Ser a sua prioridade. Vocês percebem que muitas vezes a gente não tem consciência das nossas prioridades? A gente não para pensar sobre elas?
Principalmente nós mulheres que aprendemos desde sempre que é assim, que tem que ser assim, não é? Que a gente tem que fazer desse jeito. E aí a gente não tem consciência. Me conta aí nos comentários o que você aprendeu desde menina sobre prioridades. Quais são as prioridades que você deve ter? Cada uma de nós com a nossa história, né? E com a força que emerge da nossa história, construiu um conceito, um entendimento sobre o que é prioridade. O que você ouvia da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares, das pessoas que estavam à sua volta sobre prioridade? O que deve ser prioridade na vida de uma mulher? Vamos trazer essa teia? Vamos tecer essa teia aí agora? Porque as coisas só mudam quando a gente para pensar sobre elas, quando a gente ativa essa consciência. E aí, a partir desse lugar consciente, a gente faz novas escolhas, né? A gente aplica ferramentas para essas escolhas acontecerem. Então, quando eu, né, na minha história pessoal, penso em prioridade, o que eu aprendi desde cedo? Que a prioridade é trabalhar. Essa tem que ser a primeira prioridade. Porque se a gente não trabalhar, nada acontece. Eu aprendi que estudar é uma prioridade. Que a gente tem que estudar. Mas que antes de poder estudar, a gente precisa trabalhar. Não adianta nada estudo sem ter trabalho. Percebe? Viviane tá trazendo. E tragam mesmo, tá, gente? Sem julgar as prioridades que vocês aprenderam. Porque é sobre isso, né? Viviane falou que a mulher precisa casar. Essa era a prioridade da mulher. Minha mãe maravilhosa, que eu sempre fico muito feliz de ter ela por aqui, também no processo de desenvolvimento, né? Falando que ela aprendeu que mulher precisa cuidar da casa, do marido, dos filhos, lavar, passar, tá sempre trabalhando e cuidando dos outros. Olha que forte isso. Vocês percebem? Vocês percebem que o que a gente aprendeu como prioridade tá guardado lá no fundo do iceberg do que nos compõe, né? Então, tá lá no fundo do iceberg. E algumas dessas coisas que a gente aprendeu como prioridade são maravilhosas. Mas algumas dessas coisas que a gente aprendeu como prioridade podem também nos travar e nos adoecer. Porque nós não somos só as crenças, as coisas que a gente aprendeu com a nossa família, com o nosso convívio. Nós também temos uma essência. Algo que nasceu com a gente. Algo que nos compõe, além desses tem que a gente aprendeu. E quanto mais a gente agarra esses tem que, mais a gente vai se perdendo da nossa essência. E muitas vezes o tem que eu aprendi conflita com a minha essência. Faz sentido para vocês esse lugar? Vamos ver mais umas coisas sobre prioridade que vocês estão dividindo aqui. A Elô falou, minha mãe me ensinou a estudar e trabalhar para nunca depender de salário de homem nenhum. Olha só. E vocês percebem como algumas dessas prioridades, elas também são dúbias, né? Porque existe um lado maravilhoso em aprender a ser independente. É muito, muito importante. Só que por outro lado, quem se torna independente demais tem muita dificuldade de pedir ajuda, né? E nós somos seres relacionais. Em algum momento a gente vai precisar pedir ajuda. Porém, o outro extremo também é muito complicado. Porque quem aprendeu a só cuidar do outro e não ter independência por causa disso, não ter autonomia por causa disso, vai pedir ajuda o tempo inteiro. Porque vai achar que como eu faço muito, os outros também precisam fazer por mim. Vocês percebem? Que a gente vai criando essas linhas de raciocínio a nível inconsciente. E aí, as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida vão sendo pautadas por elas. Né? Como se fosse um tapete vermelho que a gente aprendeu a passar em cima. E aí é difícil sair dele. Por quê?
Porque tá cristalizado. Eu entendi que a vida é assim. Percebe? E é muito fácil a gente entrar na síndrome Gabriela. Ah, quem conhece aí a síndrome Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Né? Pois é mais fácil. É o piloto automático, percebe? Ignorância é uma bênção. Me deixa aqui. É desse jeito, é o que eu tenho. Não dá pra mudar, né? E aí, assim, tem uma frase, eu ouvi essa frase nessa última semana, e ela é muito significativa. Ela diz assim, você tem duas opções. Abrir a boca pra reclamar ou abrir a mente pra aprender. Percebe? Tapa na cara, né? Uhum. Diariamente é uma escolha, gente. Ou eu abro a minha boca para reclamar, porque se eu aprendi só a trabalhar, cuidar do outro, ai como eu tô cansada, ai como a minha vida é difícil, meu Deus do céu, que ninguém me ajuda, meu Deus, que ninguém faz nada por mim, boquinha aberta para reclamar. Ou eu posso abrir a minha mente para aprender, para entender que isso está enraizado, que isso é um comportamento que eu via a minha mãe fazendo, que eu via a minha avó fazendo, que a minha bisavó fazia e que eu acho que todas as mulheres precisam fazer. Porque são essas crenças que nos seguram. E aí, quando se apresenta uma possibilidade de pular da rodinha de hamster, de fazer diferente, você fica com medo. Porque como é que vai ser o novo? Eu não sei como é que é o novo. E aí, eu não pulo da rodinha de hamster. Eu fico aqui. Sabe o famoso tá ruim, mas tá bom? Você consegue pensar numa situação na tua vida, pode ser agora, pode ser há algum tempo, em que tá ruim, mas tá bom? Você sabe que seria melhor se você saísse, mas você fica. Porque você não sabe como vai ser se você sair. Tem um desejo, mas você fica aqui. E aí, meus amores, isso tem tudo a ver com a dificuldade de se priorizar. A segunda questão que eu coloquei lá no Instagram para vocês é sobre quais são os sentimentos que vêm quando você decide se priorizar. E aí eu vou perguntar para vocês aqui. Quando de repente você diz, vou fazer isso para mim. E aí você faz. Qual é o sentimento que vem quando você faz esse movimento? Esse movimento de se priorizar. Tem alguns sentimentos que eles são quase que universais nesse lugar de se priorizar. Que quando a gente decide, né? Vamos pegar algumas situações. Eu decido comprar uma coisa só pra mim. Eu decido ir num lugar sozinha, ter um momento comigo. Eu decido fazer uma viagem que só me inclui. Eu decido fazer um curso que é só pra mim. Eu decido fazer algo que não inclui as pessoas da minha família, né? Que não inclui o meu trabalho, que talvez eu precise parar de trabalhar para poder fazer, ou que eu não possa estar estudando para poder fazer. Como é que você se sente? Escreve para mim aqui nos comentários qual é o sentimento que emerge quando você está nesse lugar. Eu experimento alguns, mas acho que o que eu mais trabalhei nesses últimos anos é o da culpa, né? A culpa de, puxa, estou fazendo só pra mim. Mais e fulano, mais e ciclano, mais e, né? Percebe? E a gente começa por quê? Porque a gente volta lá pra nossa crença de que a gente tem que cuidar, de que a gente tem que servir, ou então de que a gente tem que trabalhar. Meu Deus, Deus o livre! Eu pegar uma folga no meu trabalho pra fazer uma viagem de uma coisa que eu gosto, ou então para fazer um curso que é importante para mim, Deus o livre. A folga só vai ter quando eu ficar doente. Percebe? Quantas e quantas vezes o único recurso de priorização que a gente conhece é a doença. Vou até fazer uma pausa aqui, tá? Que eu sei que aí bate fundo, porque bate fundo aqui também. Percebe? A única ferramenta de priorização que eu conheci por muitos anos foi a doença.
Se eu ficasse doente, aí eu podia parar, sem culpa. Porque eu tô desesperadamente querendo atenção, eu tô querendo ser cuidada e eu não consigo me dar o que eu preciso. Então eu vou para esse lugar, né? E é uma caminhada, é uma construção, né? A Kari maravilhosa tá aqui dizendo, né? Eu me sinto segura em realizar atividades para mim sem culpa. Antigamente eu também me sentia culpada pela pressão familiar. Exatamente. É um processo de construção. E aí, a priorização ela vai vindo em etapas. A primeira delas é a priorização de tempo. Então eu consigo tirar um tempo para mim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu consigo tirar um recurso para mim, que tem a ver com dinheiro, percebe? Eu consigo deixar o outro por mim. São os 3 níveis de priorização. Porque às vezes eu até me permito me dar um tempo, mas dinheiro, Deus o livre, imagina, vou gastar comigo? Como assim eu vou gastar comigo? Até parece. Tem tanta coisa que o outro precisa que aí eu não faço, né? E aí, no terceiro ponto é deixar o outro. É entender que as coisas vão continuar se você não tiver. Percebe? Vai continuar. Vai acontecer. Se você estando ou você não estando. E aí, esse movimento, conseguir chegar nesses 3 lugares, tem a ver com a palavrinha-chave do nosso papo de hoje. Priorização só acontece quando eu aprendo sobre limite. Percebe? Limite. Limite seguro. Mas antes de falar sobre limite, eu quero responder o que a Suzana está dizendo aqui sobre dinheiro, né? E dinheiro é uma coisa que sempre pega, não é verdade? Eu não tenho como me priorizar. Eu não tenho como gastar dinheiro com isso. Eu escuto muito das mulheres que me acompanham. Nossa, Dani, eu queria tanto fazer um curso teu, eu queria tanto participar de um evento, mas não consigo organizar esse dinheiro. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que eu aprendi. Quando eu fiz o meu primeiro processo de autoconhecimento, eu não tinha um centavo para fazer ele. E fui fazendo parcelado, fui arrumando dinheiro emprestado e fiz. E depois que eu fiz o movimento, os resultados que começaram a vir me levaram para um lugar em que o dinheiro começou a chegar. Por quê? Porque o que é dinheiro? É uma energia que é produzida. Ninguém dá dinheiro pra gente. A não ser pai e mãe quando a gente é pequeno, né? Tem que trabalhar para conseguir. Só que o que é esse trabalhar? É produzir dinheiro. Você tem noção que você produz dinheiro? E você tem noção que o que você faz com o seu dinheiro tem a ver com as suas prioridades? São escolhas. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com o dinheiro, de olhar para o dinheiro? Porque quando a gente abre um extrato bancário, a gente está falando sobre as nossas escolhas. Quando você escolhe reformar a sua casa, ao invés de pagar um processo terapêutico, você está fazendo uma escolha. Que talvez, naquele momento, possa ser: eu prefiro ficar numa casa bonita, depressiva, do que estar numa casa feia, bem. Você percebe? Eu não estou julgando. É uma escolha. Quando você prefere gastar tudo com seu filho, dando a melhor roupa, dando os melhores brinquedos, as melhores experiências, e não sobra nada, nem R$5 para você tomar um café na esquina, você está fazendo uma escolha. Uma escolha de que eu vou me doar totalmente para os meus filhos, mesmo que eu esteja um bagaço, triste e infeliz. Percebe? E exatamente, Suzana, a prioridade costuma ser sempre o outro. Por quê? Porque a gente volta lá para o fundo do nosso iceberg. O meu dinheiro também é para servir.
O meu dinheiro é para proporcionar o melhor para os meus filhos, o meu dinheiro é para ajudar o meu marido, o meu dinheiro é para ajudar a minha mãe, o meu dinheiro... Percebe? E aí, não é sobre dinheiro, é sobre o que você faz com ele, é sobre as escolhas que você tem a partir dele. Percebe? Se eu pagar uma massagem ou uma terapia e isso me der mais energia, mais motivação para viver a minha vida, trabalhar melhor, eu posso produzir mais dinheiro. Percebe? Percebem como é esse o movimento? Ó, a Arlete está falando, Dani, eu vivia para pagar conta. No processo que estou construindo, comecei a tirar um valor mensal para mim. E tem aumentado. Do cuidado com meu pé com a podóloga, agora viagem. Olha isso, é libertador, é essa palavra. E aí, sabe por que você tem dinheiro? Eu vou dizer por que você tem dinheiro. Independente de quanto você ganha, tá? Você pode ganhar R$1.000, você pode ganhar R$100.000. Você tem dinheiro porque se acontecer alguma coisa, você vai dar um jeito. Se for alguma coisa de saúde, se for uma emergência, você dá um jeito. Eu lembro, gente, na época em que eu vivia doente, que era uma coisa assim, direto, cara, não tinha, arrumava para pagar um exame particular, porque não ia conseguir pelo SUS, arrumava. Quando é prioridade, a gente arruma dinheiro. Percebe? E aí é hora de fazer escolha. É totalmente hora de fazer escolha e entender aonde essa escolha vai me levar. Porque se eu só dou, muitas de nós mulheres somos doadoras universais. O outro me pede tempo, dinheiro e disponibilidade e eu dou. E eu entrego. E aí eu vou ficando cada vez mais vazia. Como é que eu dou o próximo passo? Não consigo. E aí a gente fica esperando que o outro nos dê de volta. Que o outro lembre da gente. Ai, porque ninguém lembra de mim. Porque não. O outro vai te dar o que ele puder te dar. E você também vai dar para o outro que você puder. Isso é limite seguro. Eu só vou até aqui. Eu não posso mais. Como é que vocês se sentem quando eu falo a palavra limite para vocês? Como é que é? Limite é bom ou limite é ruim? Pensa aí no coração, quando você pensa em limite, o que é que vem? Algo bom ou algo ruim? Quando vocês pensam sobre limite, se ele é bom ou se ele é ruim, vamos para um conto. Esse é bem curtinho. E hoje, como eu voltei animada, nós vamos fazer 2 contos, mas esse é bem curtinho e ele é sobre prioridade, para você levar no teu coração na tua segunda-feira, tá? Dizem que um monge conversava com o seu discípulo. E naquele dia o monge perguntava: meu filho, se você pudesse fazer algo para melhorar esse mundo, o que você faria? Qual seria o movimento que você faria para mudar o mundo? Ah, mestre, se eu pudesse mudar o mundo, sabe o que eu faria? Eu pegaria os moradores que vivem em situação de rua e eu levaria eles, para um lugar, até mesmo para minha casa e cuidaria, daria uma estrutura para que eles pudessem recomeçar a vida, sabe? Para que eles tivessem uma oportunidade de recomeçar. Era isso que eu faria. Disse o mestre. E por que você não faz? Ah, mestre, imagina. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nem espaço na minha casa. Imagina. E a minha esposa, tem a minha esposa, os meus filhos, eles não iriam entender, não faz sentido. Eu não posso, não tenho como fazer isso. Ok. E a conversa terminou nesse lugar. Ok, tudo bem. Então, no dia seguinte, eles se encontraram novamente. E o mestre olhou para o discípulo e perguntou: você tem filhos, não é? Você me falou que tem filhos? Ah, mestre, eu tenho. Eu tenho 2 filhos, eles são a minha vida. Nossa, como são maravilhosos. Ah, que bom! Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje os teus filhos fossem sequestrados e o resgate fosse o seguinte:
Você teria que pegar moradores em situação de rua, levar para sua casa, oferecer estrutura e cuidado para que eles possam recomeçar a vida. O que você faria? Ah, mestre, eu conversaria com a minha esposa, eu faria um empréstimo no banco, eu reorganizaria a minha casa, até alugaria uma maior se fosse preciso, mas eu tiraria o maior número de pessoas da rua e daria toda a estrutura para elas, para ter meus filhos de volta. Imagina, mestre, é claro que eu daria um jeito. Ah. Então o mestre sorriu e disse: você percebe, meu filho? Não poder é só uma questão de prioridade. Prioridade gera poder de ação. Sim? Sim, ó, o sol se abriu por aqui. Deixa eu dar mais uma viradinha. Ah, eu acho que eu vou ter que fechar a cortina. Deixa eu fechar a cortina que o sol invadiu nossa live. Mas fica aí e me diz o que esse conto te trouxe. Voltei. E aí? Tocou no coração? Como é que chega essa ideia de prioridade? Eu vou te convidar a sair dessa live hoje tentando escrever quais são as tuas 5 prioridades. Prioridade gera poder de ação. E eu defino prioridade a partir do limite. Do limite que eu consigo dar para mim e para o outro. Faz sentido? Muito bem. O limite é dizer, só dá até aqui. Limite tem a ver com respeito. Limite tem a ver com entender que eu existo além do outro. E que só eu mesma posso me nutrir e me fortalecer para daí sim servir. Sim, a nossa função é servir. Nós somos seres relacionais, a gente merece estar com as outras pessoas. Mas para a gente fazer isso, nós precisamos aprender a estar conosco primeiro. E aí eu vou te dizer uma coisa que aconteceu comigo e que acontece com muita gente à minha volta e que talvez você já tenha sentido na pele. Enquanto você priorizar todo mundo menos você, você vai seguir doente. Porque o teu corpo vai desesperadamente pedir para ser a sua prioridade. Ele vai pedir, ele vai gritar. E, às vezes, ele vai levar você para lugares que são desconfortáveis, para lidar com doenças, para lidar com situações, para se olhar verdadeiramente, para se escolher. Então, na manhã de hoje, o que eu quero deixar aqui nessa manhã de poder é: por que é difícil ser a minha prioridade? O que está faltando para eu estar entre as minhas 5 coisas mais importantes? Porque você percebe que a única pessoa que você vai ter do começo ao fim é você. Se escolher além do outro, de verdade. Ó, Maria Irani, querida, receba meu abraço. Ela tá dizendo que ela acabou de... que está passando por um tratamento de câncer de mama e que o corpo tá gritando para que ela seja prioridade dela mesma. É o momento para renascer. Exatamente, querida. Exatamente. Quando a gente se escolhe, o nosso corpo começa a se fortalecer. E é nesse movimento de se escolher e de priorizar que as portas começam a se abrir. Mas nem sempre a gente consegue sozinha. A gente precisa de ferramentas, a gente precisa de profissionais
E a gente precisa de uma constância, né? E é muito isso. Enquanto eu disser sim para o outro, dizendo não para mim, eu vou me machucar. E às vezes tudo que eu preciso é bancar um não para o outro. Não estou disponível. Não dá. Agora eu não consigo. Me dá um tempo. Deixa eu me nutrir. E os momentos de nutrição, de se escolher e de se priorizar, eles nos levam para um nível de liberdade e poder que só quem experimenta sabe do que eu tô falando. Eu falei que eu ia fazer outro conto, mas eu vou fazer melhor. Eu acho que a gente vai se encontrar quarta-feira. Já que eu tô com saudade, vocês topam me encontrar quarta-feira pra gente falar de limite? Especificamente de limite? Vamos? Pra deixar um pouquinho, um gostinho de quero mais? Pra vocês digerirem esse lugar de priorização primeiro? Muito bem. Vamos guardar algumas frases de hoje pra você levar pra sua vida? Priorização é poder de ação. Quando eu digo sim para mim, consequentemente, eu coloco o limite que eu preciso para ir além. Olha para as tuas prioridades, porque são as tuas prioridades que vão mostrar sobre o teu dinheiro, sobre as tuas relações, sobre as tuas escolhas. E, falando em prioridade, eu tenho 2 vagas para o evento que vai acontecer agora no feriado. 2 vagas. Como seria se você escolhesse vir para Florianópolis, numa casa, pé na areia, com piscina, para ser cuidada nesse feriado? Receber uma alimentação deliciosa, estar com outras mulheres e olhar para sua história, ter força para você voltar no domingo para sua casa com a priorização em dia. Se você sentir no seu coração, me chama. 2 vagas ainda estão disponíveis para imersão no colo do conto, para você ganhar colo, para você se priorizar. E para as minhas alunas, vocês sabem que nós temos mais um evento imersivo só para alunas, exclusivo, que vai acontecer esse ano. Garante a tua vaga. Não deixa para amanhã. Te escolhe. O que acontece com uma mulher que participa de uma imersão com outras mulheres e que diz sim para si mesma é muito poderoso, é muito potente. E o mundo precisa cada vez mais de mulheres que digam sim para si mesmas. Porque esse sim amoroso abre espaço para um servir verdadeiro. Para um servir que vai dando suporte para que outras pessoas possam sair das rodinhas de hamster e para que a vida seja mais leve. E parabéns para você que esteve comigo por essa hora hoje de manhã, percebe? É uma forma de você dizer sim para você, mas você merece mais. Pode confiar, você merece muito mais. E juntas nós vamos indo além. Obrigado pela companhia, boa segunda-feira. Se você sentir em saber mais sobre o evento e vir para cá esse feriado, me chama. Prioridade é poder de ação. Um beijo no seu coração e se quiser, faz um print, vai? Faz um print e me marca, que eu vou te repostar e a gente vai espalhando esse movimento de prioridade com poder de ação. Printou? Bom dia para você. Seguimos juntas. Até mais. Se você não tá no grupo do Manhãs de Poder, me chama, eu vou te mandar o link, vem pro grupo para você receber essa gravação e poder assistir ao longo dos teus dias e mandar para as mulheres que você conhece que merecem se priorizar. Beijo, meus amores. Lindo dia para vocês. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.